abençoe. Hoje vamos falar sobre amar uns aos outros. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, Jesus diz: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Como isso se parece na prática? Dúvida ao vivo. Bem, só para dar um pouco de contexto, no início desse capítulo em particular, capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 1, 2, 4 e 27, as Escrituras nos dizem que foi logo antes do Festival da Páscoa. E Jesus e seus discípulos estão em um cenáculo fazendo uma refeição juntos. Jesus sabia que havia chegado a hora de ele deixar este mundo e ir para o Pai. Ele havia amado seus discípulos durante seu ministério na terra e agora os amava até o fim. Ele havia lavado os pés deles e Satanás havia chegado e começado a incitar Judas a trair Jesus e agora o havia possuído. E as Escrituras continuam a nos dizer, no mesmo capítulo, nos versículos 31 e 32, que assim que Judas saiu da sala, Jesus disse: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória. E então, no versículo 33, Jesus, da maneira mais carinhosa, diz aos seus discípulos: Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Imagine pelos últimos 3 anos, ele foi o mundo deles. Toda a vida deles girava em torno dele e de seu ministério. Nada mais importava, e agora ele estava dizendo que estava indo embora e que eles tinham pouco tempo para passar juntos. Seus corações ficaram subitamente tristes e perturbados, de acordo com o capítulo 14, versículo 1. A palavra perturbado significa agitar ou inquietar. É como se a água estivesse fervendo. Significa causar comoção interior em alguém, tirar-lhe a calma da mente. É atingir o espírito de alguém com medo e pavor, deixando-o ansioso ou angustiado. É para deixar a mente de alguém perplexa, sugerindo dúvidas. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu agitado, como se houvesse um tumulto dentro de você? Você já foi acometido repentinamente por medo ou pavor? Ou ficou ansioso ou angustiado? Você já chegou a um ponto em que se sentiu perplexo e lutou contra a dúvida? Bem-vindo ao mundo deles. Lembro-me de uma ocasião em que minha mãe, há alguns anos, faleceu. Ela estava doente, ela tinha demência, e nós ficamos com ela. Ela teve demência por cerca de 4 anos, e de repente foi parar no hospital com pneumonia. Lembro-me de tê-la visto em uma terça-feira e na sexta-feira ela havia falecido. Lembro-me de quando recebi a ligação e do que comecei a sentir por dentro. De repente, senti tristeza, muita tristeza, é claro, e depois me senti agitado. Havia um tumulto interno. Havia medo. De repente, surgiu uma sensação de perplexidade, perguntando-me: será que fiz o suficiente? Ou deveria tê-la visto mais uma vez? Ou será que lhe disse que a amava o suficiente? Lembro-me de ter ficado em dúvida, imaginando se a equipe do hospital havia cuidado dela adequadamente e feito tudo o que precisava fazer ou se a haviam negligenciado de alguma forma. De repente, esses pensamentos começaram a inundar meu coração e minha mente, mas algo começou a mudar. Lembro-me de quando fizemos o velório. Eu estava sentindo todas essas emoções, mas de repente algo começou a mudar. E tudo começou a mudar quando a igreja começou a aparecer. Veja bem, minha família não era crente. Eu era o único cristão em minha família. E de repente, os crentes começaram a aparecer. Os membros da igreja começaram a aparecer na funerária. E me lembro de como me senti vivificado. Senti-me encorajado. De repente, senti paz. E ela começou a inundar minha alma à medida que o povo de Deus aparecia. E nunca esquecerei essa sensação.
Sabe, para neutralizar tudo o que estava acontecendo no interior dos corações e mentes dos discípulos de Jesus, Jesus lhes deu uma espécie de remédio, se preferir. Ele foi projetado para tranquilizá-los quanto ao seu amor e cuidado. De fato, esse remédio as lembraria do amor dele por elas repetidamente, 10 vezes mais. Do que estou falando? Como assim? Bem, por meio de seus companheiros discípulos, uns dos outros. Que tipo de amor é esse? Em Levítico 19, versículo 18, a lei de Deus diz às pessoas que devem amar umas às outras. Mas aqui em João 13, versículo 34, Jesus disse que estava lhes dando um novo mandamento. Ele estabeleceu um novo padrão de amor para seus seguidores. Jesus ordena que seus discípulos amem uns aos outros como ele os amou. A palavra amor usada aqui 3 vezes é agapeu, que significa acolher, entreter, gostar, amar muito. Jesus estava dizendo a seus discípulos da mesma forma que eu os recebi. E se divertiram, ou passaram tempo com vocês, gostaram de vocês e os amaram muito, é o mesmo tipo de amor que quero que expressem uns para com os outros. Os discípulos deveriam amar uns aos outros com o mesmo tipo de amor modelado por Jesus. Esse amor é uma doação de si mesmo, é um amor sacrificial que busca o bem do outro. Gosto desta citação de Donald C. Stamps. Ele diz o seguinte: assim, o relacionamento entre todos os crentes deve ser caracterizado por uma preocupação dedicada e intencional, que busca sacrificialmente promover o bem maior de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Os cristãos devem ser amigos uns dos outros nas provações, cuidar dos sentimentos e da reputação uns dos outros e negar-se a si mesmos para promover o bem-estar uns dos outros. É assim que os 11 discípulos restantes sobreviveriam mesmo na ausência de Jesus, amando e apoiando uns aos outros. O que tornou esse amor novo foi o fato de ele se basear no amor sacrificial de Jesus por nós. Quando os cristãos amam e apoiam uns aos outros, isso os capacita a sobreviver em um mundo hostil. Gostei do que outro comentarista disse. Como Jesus era a personificação do amor de Deus, cada discípulo deve personificar o amor de Cristo. No versículo 35 do capítulo 13 de João, ele os informa que esse amor os diferenciará de todos os outros. Seria a marca distintiva que faria com que o mundo soubesse que eles eram seus amigos, seus seguidores. Esse amor atrairia outras pessoas para o Salvador quando ele fosse elevado. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, a tradução NVI diz o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2, diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em 1 Coríntios 14, 1 está escrito: que o amor seja seu maior objetivo. Tudo o resto passará. Você sabe, tudo o mais passará, mas esse amor perdura no final. O versículo 13 de João 15 diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E em 1 João 3, 16 e 18 está escrito: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Barnes Notes diz: essa foi uma nova expressão de amor
e mostrou a força do apego que devemos ter pelos cristãos e como devemos estar prontos para suportar dificuldades, enfrentar perigos e praticar a abnegação para beneficiar aqueles por quem o Filho de Deus deu sua vida. Pessoal, o amor é uma escolha. Não é apenas um sentimento. Como é esse amor vivido? Nos versículos seguintes do Antigo Testamento, são mostradas maneiras práticas de amar e cuidar das pessoas ao seu redor. Em Levítico 19, 9 a 10, está escrito: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira. Nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, ajudem os pobres e necessitados entre vocês. É assim que o amor era naquela época. No versículo 11 do mesmo capítulo, Levítico 19, está escrito: não roubem, não mintam nem enganem uns aos outros. Em outras palavras, demonstre amor não roubando nem furtando uns aos outros. No versículo 12 está escrito: não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Ou seja, não jurem falsamente, não mintam uns para os outros. Outra maneira pela qual você e eu podemos amar uns aos outros. No versículo 13 do mesmo capítulo está escrito: não explorem nem roubem o seu próximo. Ou seja, não tire vantagem. Não faça com que seus funcionários contratados esperem até o dia seguinte para receber o pagamento. Não os defraude nem lhes roube o que lhes é devido. No versículo 14 do mesmo capítulo está escrito: não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E então diz: não distorçam a justiça em questões legais. No versículo 15, não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não caluniem ninguém. Versículo 16. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. O versículo 17 diz: não alimentem ódio no coração. O versículo 18 diz: não procurem se vingar. E assim continua, sem parar. Um comentarista colocou da seguinte forma: ele disse: o amor é mais do que simplesmente sentimentos calorosos. É uma atitude que se revela em ação. Em ação, pessoal. E os versículos seguintes do Novo Testamento mostram maneiras práticas de amar e cuidar das pessoas ao nosso redor. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Passagem muito familiar, se você já anda com o Senhor há algum tempo. O amor é paciente e bondoso. É ser paciente uns com os outros da mesma forma que o Senhor é paciente conosco. É ser bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável. É garantir que reservamos tempo para relaxar quando as coisas estão se acumulando dentro de nós. É reservar tempo para entregar essas coisas ao Senhor, para que não descontemos em nossos irmãos e irmãs, nossos cônjuges, nossos filhos, nas pessoas que fazem parte de nossas vidas, se assim preferirem. Não guarda registro dos erros. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Pessoal, esse é o amor de Deus, o amor que Ele nos mostra. E ainda assim, o Senhor nos chama para demonstrar esse tipo de amor uns aos outros. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Em outras palavras, esse amor nunca falha. Ele dura para sempre. Pessoal, esse é um amor duradouro. Esse é o tipo de amor que perdura. Agora, humanamente falando, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele.
Deus é quem opera em você e está disposto a agir em mim e em você pelo poder do seu Espírito. Mudar nossos desejos para que desejemos o que Ele deseja. Amém? Para que queiramos o que Ele deseja e fazer sua vontade. Ele trabalhará em nós para querer, mas não apenas isso, mas para fazer, dando-nos a capacidade de fazer o que o honra e o glorifica, o que é certo, amém, o que é certo em relação ao nosso próximo, para que possamos encorajá-lo e fortalecê-lo, e para que ele também seja atraído para o Salvador. Aleluia! Oro hoje para que o Senhor o incentive e o fortaleça ao escolher segui-lo e amar como Jesus ama. Amém? Da mesma forma que Deus o amou. Que o Senhor o abençoe ao dedicar tempo para estudar sua palavra, pois esse amor nos afirmará, nos tranquilizará, nos preservará, dará testemunho do amor de Deus e nos lembrará continuamente de seu cuidado por nós. Deus o abençoe.